A paz, povo lindo de Deus, a paz, que nessa manhã, que nesse dia, que nós possamos continuar recebendo mais e mais de Deus, que Deus possa continuar revelando o seu propósito, a sua palavra, que já está à mesa, está aí o pão, o maná, que desce do céu para nos alimentar nesse dia de hoje. E a palavra de Deus, hoje estamos no capítulo 2 de Êxodo. Luiz Felipe, Andresa, sempre aqui conosco em todas as manhãs, ao vivo. E eu creio que muitas pessoas tenham nos acompanhado também através do Reels ou do nosso canal do YouTube. Independente do horário, o importante é vocês manterem nesse propósito. Esperamos que através desse propósito Deus possa, além de revelar para vocês aquilo que é a vontade dele para a sua vida, que Deus possa continuar falando, comunicando, orientando, instruindo para a verdade, para a sabedoria, para que cada um daqueles que estão nesse propósito possa receber de Deus mais e mais. Roseli, sempre um prazer estar na companhia de vocês nesse café da manhã, nesse PDF, Propósito de Fé com Deus. Muitos levantam, vai para as suas atividades, não tem essa oportunidade, esse prazer que nós temos todas as manhãs de estarmos aqui saboreando da palavra de Deus, do maná que desce do céu. Mas nós temos publicado esses vídeos para que as pessoas, quando puderem, possam estar acessando. E a nós, como instrumento de Deus, cabe a nós receber, como nós temos recebido de Deus, e transmitir quando assim nos for permitido. E a todo momento nos é permitido falar, levar a palavra de Deus. Lembrando uma passagem da Bíblia onde um egípcio estava indo pelo caminho e sendo carregado, pelos súditos, e Filipe na sua carruagem. Então Filipe apressou-se e perguntou para ele o que ele estava lendo. Aí ele falou: eu estou lendo as Escrituras, mas não tem como entender. Aí Filipe se colocou à disposição para poder explicar as Escrituras. Tudo sobre o Messias, a vinda do Messias, a passagem do Messias pela terra e todo o propósito de Deus para aquele egípcio. Então, nós estamos sempre encontrando pessoas pelo caminho que não compreendem a palavra de Deus, que não entendem o significado, a mensagem que ela traz no seu contexto. E quando nós estamos recebendo aqui pelas manhãs, é para pararmos, é para um propósito. Deus tem um propósito para que você esteja aqui nos acompanhando toda manhã. É Deus que move o teu coração para que você esteja aqui às 6 horas da manhã conosco, recebendo mais de Deus, porque haverão pessoas pelo caminho, pelo seu caminho, pela sua vida, que precisarão receber em algum momento essa palavra, que vocês possam se preparar através do PDF, hoje 32, do Propósito de Fé. Nós já estamos em Êxodo, capítulo 2, para que vocês possam transmitir essa palavra para aqueles que estão com fome da palavra, com fome de Deus, aqueles que estão longe, afastados da comunhão de Deus, que vocês possam ser essa ponte que liga as pessoas que estão no mundo aí sedento, ou aqueles que estão na ignorância, sem conhecer de Deus, sem ter essa comunhão com Deus, que vocês possam ser esse elo de ligação, essa ponte, para poder trazer a mensagem do Senhor para o coração dessas pessoas. E hoje nós vamos ver Êxodo capítulo 2. Um chazinho aqui que a esposa preparou com todo carinho.
Espero que você já esteja com café à mesa, porque a palavra já está na mesa para você se alimentar dela. Êxodo 2. E foi um homem de casa de Levi e casou-se com a filha de Levi. Lembre-se da tribo de Levi, aquele que recebeu de Jacó, de Deus, as bênçãos, e Deus o colocou como uma tribo sacerdotal. As tribos de Levi estariam sendo espalhadas entre todas as tribos, não teriam um território fixo, de acordo com a promessa, justamente com o intuito de quê? De que essa tribo seria usada como tribo sacerdotal. E daí da tribo de Levi, irmão de José, que vocês lembram muito bem, nasceu então Arão e Joquebede. Arão e Joquebede, ou Arão e Joquebede, que eram a mãe, que eram os pais de Moisés. Então Arão e Joquebede, Joquebede era tia de Arão. Então Arão, sobrinho de Joquebede, se casou com a tia e ambos tiveram um filho. Aqui não fala o nome, né? Fala que apenas um homem e uma mulher se casou, da tribo de Levi. Só que lá no capítulo, creio que capítulo 6, vai revelar o nome dos pais de Moisés. Então, e foi um homem da casa de Levi, Arão, e se casou com a filha, Joquebede, de Levi. E a mulher, Joquebede, concedeu e deu à luz a um filho. No caso, vai ser Moisés. E vendo que ele era formoso, escondeu-os 3 meses. Por que ela escondeu 3 meses? Como nós vimos, o rei, o faraó da época, provavelmente Tutmés I, ele buscava matar todas as crianças do sexo masculino da tribo de Israel. Por quê? Porque era um povo que estava crescendo, multiplicando muito, era um povo forte, era um povo guerreiro, um povo trabalhador, um povo que poderia dominar o Egito. E o medo do faraó na época era que esse povo de Israel se juntasse aos inimigos do Egito e tomasse o Egito. Então, como estratégia, lembra-se que ele pediu as 2 parteiras, para que todo filho homem que nascesse, que elas pudessem matar. E elas temiam a Deus, conheciam a Deus e assim não faziam. Não obedeciam a ordem do faraó. E arrumaram uma desculpa para se justificar diante do faraó, porque elas alegavam que as mulheres desse povo, do povo hebreu, as hebreias, elas eram muito viris, elas eram muito fortes e davam a luz muito rápido. Então, quando elas chegavam, já tinham tido filho. Enfim, mas esse povo, eles estavam sob um edito de morte. Ou seja, o faraó tinha mandado matar mesmo todos os filhos hebreus que nascessem naquela época. Aí, Joquebede, o que ela faz? Olha para o filho, o coração dela não permitiu que assim fizesse, seguindo a ordem do faraó, e escondeu Moisés durante 3 meses. Até então não tinha recebido o nome de Moisés. Mas só para contextualizar aqui a narrativa, ela escondeu o filho durante 3 meses. Deve ter sido muito difícil. Imagine você esconder o choro, esconder todo aquele movimento que se fazia com os cuidados que tinha que ter com a criança, ela dentro de casa, talvez o tempo inteiro, amamentando, cuidando para que as crianças não chorassem, para que ninguém se desconfiasse. Então o que acontece? Durante esses 3 meses, Joquebede, ela consegue manter Moisés, o seu filho, escondido. Não podendo, porém, no versículo 3, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, uma cesta de junco, e revestiu com barro e betume. Isso tornou esse cesto impermeável. Aqui, essa palavra arca, cesto de juncos, ele foi referido lá atrás, em Gênesis, quando Deus pede que
que seja construída uma arca. Então, é a mesma palavra que se refere à arca. Noé, na época, ele construiu uma arca para a salvação do povo que viria um dilúvio. Aqui, a palavra cesto, arca de junco, refere-se à mesma palavra da arca de Noé. Ou seja, aquele que estaria numa arca e que seria a salvação daquele povo, o libertador daquele povo. Então Noé, naquela época, ele foi usado por Deus também para preservar um povo de Deus que eles moravam em regiões que já o pecado havia subido até os altos, até Deus, e ele então se arrependeu de ter abençoado o homem, de ter criado o homem, mas Deus reservou um povo para que fosse um povo santo. Aí veio Noé, entrou na arca com seus filhos. Vocês lembrem muito bem dos filhos Sem, Cã e Jafé. Inclusive o Sem, ele vai dar origem aos semitas. O povo hebreu é conhecido como semitas. O povo árabe, o povo hebreu é conhecido como semitas, porque são descendentes da família de Sem, filhos de Noé. Então aqui só para abrir esse parênteses, que essa palavra aí tem a mesma conotação da arca de Noé. E ela foi revestida com betume para que não houvesse, para que a água não entrasse, para que ela pudesse ficar impermeável. E pondo nela o menino, a mãe pôs o menino, então, Joquebede colocou o menino, e pôs juncos à margem do rio. Então o que acontece? Provavelmente a mãe de Moisés, Joquebede, ela viu que a princesa, filha do faraó, sempre se banhava à beira do rio. Eu estou aqui interpretando dessa forma, não sei se foi isso realmente, não se fala na Bíblia, nos estudos, não aponta para isso, mas provavelmente ela sabia dos costumes da filha do faraó de se banhar no rio Nilo, que era um rio que para eles era um rio sagrado, e elas iam se banhar lá como se fosse quase que um ritual de consagração, de purificação, porque o rio Nilo tinha uma simbologia muito forte para o povo egípcio, como se fosse um rio, era um rio sagrado para eles, e porque o rio Nilo abençoava muito a terra, porque quando na época de cheia ele inundava a terra, tornava a terra fértil, e isso era prova de fertilidade, era como se fosse um sinal de Deus, e o rio Nilo era como se fosse uma divindade, entre aspas, aí para aquele povo. Ele tinha esse significado de algo sagrado para o povo egípcio. Então, a mãe de Moisés, talvez movida pelo Espírito Santo, com certeza orientada pelo Espírito Santo aí, Deus deu a sabedoria para que colocasse o menino então nessa cesta de junco, vedada com betume para que não entrasse água, e colocou à margem. E Miriam, sua irmã, começou a seguir esse cesto a rio abaixo, até que quem encontrou o cesto? A princesa. Então a princesa, filha do faraó, Hatshepsut é o nome dela. Hatshepsut, provavelmente a esposa do faraó Tutmés II, vai ser futuramente esposa. Tutmés II, quando ele morrer, ela vai assumir o trono do Egito. E isso é mais lá para frente, viu? Só estou adiantando aí esses personagens, porque aqui não fala, não vai falar os nomes deles, só estou adiantando para que vocês possam contextualizar. Então sua irmã, versículo 4, Miriam, irmã de Moisés, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha do faraó, que nós acabamos de citar, desceu a lavar-se no rio. Juntamente com suas donzelas passeavam pela margem do rio, o rio Nilo,
e ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, eis que o menino chorava e se moveu-se de compaixão. Então aqui você vê que Deus providencia, Deus tem um propósito em tudo. E Deus aqui toca no coração da filha do faraó, e ela tem compaixão. Ela vê aquela criança linda, bonita, forte, chorando, ela moveu-se de compaixão. E disse: é dos meninos dos hebreus é este. Ela reconheceu que aquela criança era dos hebreus, do povo de Israel. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie esse menino para ti. Então o que aconteceu? Miriam, seguindo esse cesto, viu que a princesa tinha encontrado, a filha do faraó tinha encontrado o cesto, abriu, viu que tinha uma criança, logo ela correu até a princesa e falou: olha, eu conheço uma pessoa, uma mulher hebreia, que está dando leite, ela pode amamentar e criar essa criança para você. E por que a princesa ela achou aquilo por bem? Porque primeiro, se descer uma criança por um rio sagrado, aquilo era sinal das divindades, dos deuses deles, era um sinal de bênção para a vida deles, porque era o que o rio Nilo estava trazendo. Aquilo que o rio Nilo trazia era bênção, era algo sagrado. Então, na mente dela, aquela criança deveria ser dela, ela deveria adotar aquela criança. Mas Miriam adiantou-se e falou: olha, eu conheço uma pessoa, uma hebreia, que pode amamentar essa criança e cuidar dela para você, porque ela está chorando muito, então ela deve estar com fome. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Então, o que acontece? No versículo 8, no versículo 7, quando Miriam vê a filha do faraó abrindo o cesto, vendo Moisés, que ainda não recebeu esse nome, que ele era formoso, que era um hebreu, um menino hebreu, ela se encheu de comoção. Miriam chegou para a princesa e sugeriu que ela pudesse chamar uma hebreia que pudesse amamentar aquela criança. No versículo 9, disse a filha do faraó para a própria mãe de Moisés. Ela disse para Joquebede que pegasse a criança e amamentasse. Por quê? Porque Miriam levou as amas, as criadas, juntamente com a princesa, para poder conversar com Joquebede, para que pudesse amamentar. Tanto é que no versículo 8 fala: e a filha do faraó disse: vai, pois a moça, e chamou a mãe do menino. Então o que acontece? Miriam chegou, falou com a princesa pediu que chamasse logo a mãe. Ela foi de encontro com a mãe, Joquebede, e pediu que ela amamentasse e cuidasse de Moisés, daquela criança que ela achasse que ela estava ali naquele momento adotando. Bom dia, Cris, bom dia, com muita alegria a todos. Silvio Goretti, bom dia a todos que estão conosco aí nessa manhã maravilhosa, que Deus possa abençoar. E continuando no versículo 10, fala: e quando o menino já era grande, a mãe, Joquebede, traz essa criança à filha do faraó. Hatshepsut, o nome da filha do faraó, um nome bem complicado, né? Hatshepsut. Então lhe disse a filha do faraó. Então a mãe trouxe, quando o menino Moisés já estava num certo tamanho, numa certa idade, trouxe até a filha de Faraó. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou de Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Então Moisés tem esse significado, o nome de Moisés tem um significado, que das águas tenho tirado, nascido das águas, ou das águas tenho tirado. Então ele recebeu esse nome, Moisés, quando a filha do faraó o adotou.
Então já grande, depois já crescido, bem alimentado, forte, a mãe de Moisés então entrega a filha de Faraó para adoção. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, e já passaram então um bom tempo, já aproximadamente 40 anos, aqui de um versículo para o outro, passa-se muitos anos, mas muitos anos mesmo. Entre o versículo 9 e o versículo 10, talvez passasse aí uns 10 anos aproximadamente, em que a filha de Faraó encontrou Moisés no rio Nilo e que deu a sua própria mãe Joquebede para poder amamentar e criá-lo, e aí a sua mãe Joquebede leva a criança, já menino grande e forte, para a princesa, para a filha do Faraó, e ela adota tal nome. Então, nesse versículo hoje já passaram anos. Agora, no versículo 10, em que a mãe entrega o filho à princesa para que ela pudesse criar, para o versículo seguinte, e aconteceu naquele dia que, sendo Moisés já homem, já se passaram também muitos anos. Moisés, nessa época, já tinha aproximadamente 40 anos. Saiu a seus irmãos. Quando fala saiu a seus irmãos, saiu para ver o povo hebreu. Os irmãos dele, o povo hebreu, porque ele sabia da sua origem. Ele foi criado ali junto com o povo hebreu, com o povo de Israel. Então, ele sabia da sua origem. Então, ele foi até os seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Então Moisés, aos 40 anos, já forte, já tinha passado por todas as escolas, tido uma boa educação, tido treinamento de guerra, ou seja, eles preparavam esses príncipes, e Moisés estava na posição de príncipe, que é filho da princesa, né, do Egito. Então ele recebeu toda a educação, todo o preparo, e aí um dia ele sai para visitar o seu povo, e viu que o seu povo estava sendo escravizado, estava com duras servidões, ou seja, o povo egípcio vinha explorando o povo hebreu e com duras cargas, ou seja, trabalho muito forçado, e batia esse soldado, esse egípcio, batia nesse homem hebreu, né, da descendência de Moisés, aí, de descendência do povo de Israel, e ele então quis intervir, ele quis resolver aquele problema, e atentou que, vindo o egípcio, feria a um homem hebreu. O que aconteceu? Ele olhou de um lado, olhou para o outro lado, versículo 12, e vendo que não havia ninguém ali mesmo, ele matou o egípcio e escondeu na areia. Então, naquele momento, Moisés deve ter ficado irado, e a raiva foi tamanha que não conseguiu controlar as suas emoções e partiu contra aquele soldado egípcio que açoitava aquele homem hebreu, que batia naquele homem hebreu que estava trabalhando, açoitando e forçando ele ao trabalho cada vez mais pesado. Aquilo deixou Moisés irado. E Moisés, na sua impetuosidade, na sua força, foi lá tentar resolver o problema com suas próprias mãos, feriu e matou esse egípcio. E o que ele fez? Ele enterrou. Mas Moisés imaginava que ninguém estava vendo. Então ele enterrou ali. Moisés quis resolver um problema com suas próprias forças. E nós vamos ver que não é assim. Nós não devemos buscar resolver os nossos problemas pela força, pela raiva, por motivações erradas. Nós temos que, primeiramente, buscar em Deus, buscar sabedoria, buscar no tempo de Deus, fazer, agir, mas agir com sabedoria. O propósito de Deus ele não vem com ira, não vem com raiva, não vem com morte, com matanças. E aqui Deus vai permitir que Moisés passe por algumas situações para ele ser lapidado no seu espírito, para que ele se torne mais manso, mais humilde. Ele vai fazer com que o faraó comece a persegui-lo de morte, e ele vai ter que fugir para outra terra. É nessa terra que Deus vai tratar Moisés, forjar o seu caráter, para que ele seja verdadeiramente o libertador do povo hebreu.
Então, continuando, ele escondeu. E tornou a sair no dia seguinte. Não satisfeito, Moisés sai no dia seguinte para o meio do seu povo, e eis que 2 homens hebreus contendiam, brigavam ali, e disse ao injusto: por que feres a teu irmão? Aí os homens que estavam se contendendo, da descendência de Israel aí, irmãos dele, no caso, da mesma tribo, da tribo de Israel, os hebreus, eles se contendiam, e Moisés pergunta: por que feres um ao outro? Por que feres o teu próximo? Aí esse homem hebreu diz: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o Egito? Então aqui Moisés toma aquele susto, porque ele pensou que ninguém tinha visto. Mas o homem hebreu, cujo egípcio estava açoitando ali, forçando o trabalho pesado, viu que Moisés matou o egípcio e o enterrou. E isso fez espalhar. Então aquele homem hebreu ali começou a divulgar que Moisés tinha feito aquele ato para salvá-lo da mão do soldado egípcio. Porém, isso deve ter gerado grande temor no povo hebreu, porque eles falam: olha, se o faraó souber que um soldado egípcio foi morto por nossa causa, vai vir mais peso ainda sobre nós. E quando Moisés tenta interferir numa discussão entre esses homens hebreus, eles perguntam: mas espera aí, quem te colocou como juiz sobre nós? Quem te colocou como maioral sobre nós, para poder governar sobre nós? Não foi você que matou aquele egípcio? Por acaso você também não está querendo nos matar? Aí Moisés ficou assustado. Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ou seja, certamente todo mundo já sabe que eu matei o soldado egípcio. Ouvindo, pois, Faraó este caso, observe que a coisa espalhou de tal maneira, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian. Lembre, a tribo de Midian, ela é descendente de Abraão e Quetura. Lá em Gênesis nós vimos que Abraão, com Quetura, uma serva, teve um filho chamado Midian. Então os midianitas vieram da tribo de Midian, de Abraão e Quetura. Também parentes de Moisés, lá atrás, descendentes de Abraão. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros, que dá de beber ao rebanho do seu pai. Então era costume dessas mulheres. Lembra de Rebeca, que foi dar água aos camelos? Aqui as filhas de Midian também tinham esse mesmo cuidado. Elas que davam água de beber ao rebanho do pai. Pai, quem é o pai aí? Nós vamos ver mais para frente aqui no versículo 18, revelando Reuel, o nome do pai, que vai se tornar sogro de Moisés, e também conhecido como Jetro. Então Reuel significa amigo de Deus. Ele era pai dessas meninas, dessas moças que foram dar de beber o rebanho. Então vieram os pastores que estavam ali também, que davam água de beber ao seu rebanho, e expulsaram-nas dali. Porém Moisés levantou e defendeu-os e deu de beber ao rebanho. Então pela terceira vez Moisés se coloca numa posição de defesa aos mais fracos, aqueles que estão sofrendo alguma injustiça. Agora ele se coloca a favor dessas filhas do sacerdote de Midian. Quem que é o sacerdote de Midian? Reuel, o sogro, que vai se tornar sogro de Moisés, também conhecido como Jetro. Ele, talvez esse nome aí seja um nome sacerdotal, Reuel, porque na realidade, mais para frente nós vamos ver que vai aparecer o sogro de Moisés com o nome de Jetro. E elas disseram: um homem egípcio, então, voltando as filhas ao seu pai Reuel, disse o pai às filhas:
por que hoje tornastes tão depressa? Ou seja, por que vocês chegaram tão cedo? Vocês já deram água a todo o rebanho? Aí eles disseram ao pai: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu a beber nosso rebanho. Ou seja, Moisés, vendo que os pastores estavam expulsando as filhas de Jetro, de Reuel, do sacerdote Midian, próximo do poço, para não dar água ao rebanho, Moisés interferiu, fez com que elas pudessem dar água ao rebanho e também ajudou. Por isso elas adiantaram naquele trabalho e voltaram mais cedo para casa. Chegando em casa, o sacerdote de Midian, Reuel, pai dessas moças, perguntou: por que você chegou cedo? Aí elas revelaram: olha, teve um egípcio lá que os pastores estavam nos impedindo de dar água e ele interferiu a nosso favor e ele também nos ajudou, por isso que chegamos mais cedo. E disse então Reuel às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma o pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Então aqui Moisés casa com uma das filhas de Reuel, e o nome dela era Zípora, a qual deu à luz a um menino, a quem ele chamou de Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Então Gerson tem um significado. Naquele momento, naquela época, Moisés estava em terra peregrina. E para ele, a terra de origem dele era o Egito, de onde ele saiu corrido, de onde ele teve que sair fugido. Não tinha no coração desse povo que o Egito não era a sua terra, que a terra da promessa era Canaã, a terra da promessa de Deus para o povo de Jacó, para o povo de Israel. Então, de tanto tempo que se passou, quase 400 anos ali no Egito, ele já não pensava mais em voltar para a terra da promessa, já tinha esquecido até de que Canaã era a terra da promessa, e considerava o Egito como sua casa. Mesmo sob a escravidão, o povo não tinha isso no coração, não tinha outra casa a não ser a casa ali no Egito. Então ele se sentia peregrino ali na região de Midian. Então por isso que ele deu o nome a seu filho de Gerson, que significa peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, então nós sabemos que Tutmés, provavelmente Tutmés I, morreu depois de muitos dias. Sabe quantos muitos dias que representa isso? Depois de 40 anos. Depois que Moisés, aos 40 anos, Moisés matou aquele egípcio e teve que sair corrido de lá para Midian, para essa região aí onde Reuel, seu sogro, Jetro, era sacerdote. E ali ele casa com Zípora, tem filho. Entre esse tempo que ele chegou nessa terra, onde ele se casou com Zípora, né, na terra de Midian, dos midianitas ali, e o tempo em que o faraó morre, já se passaram aproximadamente 40 anos. Então, provavelmente, nessa época, Moisés já tinha quantos anos? 80 anos. Foi nessa idade de 80 anos que Deus vai aparecer a Moisés numa sarça ardente para poder revelar a ele qual que era o propósito de Deus para a vida de Moisés, para libertar o seu povo da escravidão. Então, Moisés vai assumir a pré-figura de Cristo, o libertador do povo da escravidão. Jesus veio e nos libertou da escravidão do pecado. Do jugo que estava sobre nós, ele tomou sobre si e levou com ele as nossas dores. Moisés vai tirar aquele povo da escravidão. Mas aí vocês podem estar perguntando: mas por quê? Não como 40 anos, mas 80 anos. Deus não olha para você, não é pela sua força. Porque aos 40 anos, Moisés estava em pleno vigor. Moisés muito forte. Observe que Moisés conseguiu matar um egípcio com as próprias mãos, tão forte que Moisés era. Mas Deus viu que Moisés estava seguindo pelos caminhos errados, da ira, da raiva, da violência. Ele era muito precipitado, impetuoso, e queria fazer as coisas do seu jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes você está tentando fazer as coisas
do seu jeito e a coisa não está indo, coloque diante do Senhor. Não vai ser pelas suas forças, vai ser pelas bênçãos de Deus. Vai ser de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você está esperando para que as coisas aconteçam e nada aconteça. Tenha paciência, tenha calma, tenha prudência, porque o tempo de Deus já está preparado para a sua vida. Então, que aos 80 anos, o que acontece? O faraó morre. É hora de voltar. Moisés agora está um homem sábio, já é pai, ele já aprendeu ali no deserto da Arábia, onde que eles estavam, né, na região de Midian, virtudes, valores, ser manso, ser humilde, ser compreensivo, ser tolerante, ser temente. Um homem mais sábio aos 80 anos. Deus precisava da sabedoria de Moisés e não da força dele, porque a força vinha de Deus. Deus precisa de você como instrumento para os propósitos que Ele tem para a sua vida, mas não vai ser pela sua força, vai ser pelo seu entendimento, pela sua sabedoria, pela sua humildade, porque a própria palavra de Deus fala que Deus escolhe os menores para confundir os fortes, aqueles que são, escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são, que o maior diante dos olhos de Deus é o menor a gente fala em humildade, em mansidão. Deus queria mostrar o seu poder a esse povo, libertando, sabendo que tudo tem que estar no tempo de Deus e pela força de Deus, e não no tempo do homem pela força do homem. E ouviu, no versículo 24, diz: e aconteceu depois de muitos dias, versículo 23, que morreram o rei do Egito, os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Não é que Deus está esquecendo de você. Aqui é uma expressão literal, que fala que Deus então lembrou do seu povo, da promessa que Ele tinha sobre o povo de Israel. Deus nunca esquece de nós. É uma forma de expressar de que nesse momento Deus viu, está na hora de cumprir o meu propósito. Foi preciso que esse povo ficasse por tanto tempo para reconhecer que eu sou Deus e eu que vou libertá-los. Não é pela força do homem, não é pelo braço do homem. E que sem a minha intervenção, eles vão continuar na escravidão. Eu sei, eu estou consciente de Deus nesse momento. Eu estou consciente do propósito que eu tenho com Abraão, com Isaque, com Israel, e agora é a hora. Tudo é no tempo de Deus. Deus não esquece. Deus nunca esquece de você. Mas é preciso que a palavra fala, que é preciso às vezes que nós possamos levar o nosso clamor até Deus, para que as nossas orações possam chegar como incenso suave às narinas do Senhor, está na palavra dele, para que Ele possa inclinar os seus ouvidos e atender às nossas preces. Lembre que Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus espera que nós o busquemos. Ele não esquece de nós, mas Ele espera que parta de nós para que nós possamos o buscar. Se você é daquela pessoa que só vai para poder servir o outro, com o tempo o outro acostuma e acha que você é obrigado a estar sempre servindo. Mas se você é uma pessoa sábia, espera que a outra venha até você, então essa pessoa vai passar a valorizar cada ação sua, cada bênção que você oferecer, que você der. Então era preciso que esse povo reconhecesse a sua dependência de Deus. Era preciso que esse povo reconhecesse que Deus era sobre ele e que precisavam estar buscando a Deus. E foi isso que Deus esperou. Deus então espera que o povo clame por Ele, que o povo busque a Ele. Deus espera agora nesse dia que você possa buscar estar na presença dEle, que você possa em oração buscar a Deus. Existe uma causa que você julga impossível? Clame ao Senhor hoje.
Ele não está cego à sua situação. Ele não tem os ouvidos tapados às suas orações, às suas súplicas. Ele só está esperando você demonstrar devoção, você demonstrar um coração quebrantado, a sua dependência a Ele. Ele só está esperando você pedir, porque a palavra dele é muito clara: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe. Aquele que pedir, lhe será dado. Aquele que pedir em nome de Cristo, será atendido, porque o Pai, Ele vai fazer com que as bênçãos desçam sobre você, até para que o Filho seja glorificado. Então o que nós estamos esperando? Por que você levanta, trabalha, deita e não sequer tira um tempo para oração, para estar na presença de Deus, para buscar a Deus? Todas as manhãs nós lemos a palavra do Senhor, contextualizamos a palavra de Deus, mas no final o que nós fazemos? Nós oramos, nós elevamos os nossos pedidos, as nossas orações até a Deus, para falar: Deus, nós estamos na sua dependência, nós estamos esperando pela sua ação. Não vai ser pela nossa força, não vai ser pela nossa inteligência, mas sim estamos na sua dependência. Deus, não que Deus queira que estejamos nessa dependência de cada passo que nós dermos, seja pela sua força. Não, a dependência no sentido aqui de nós reconhecermos Ele como o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso provedor, aquele que nós devemos buscar ter comunhão, porque muitas vezes fazemos as coisas sem pensar em Deus, sem buscar em Deus, sem ter Deus em nós, sem ter essa comunhão com Deus. E aqui é algo que Deus fala para você, Silvana, Paulo, Giovana, Jonathan. Sempre que for realizar algo, busque primeiro do Senhor. Busque orando, pedindo que Deus possa interceder, que Deus possa abençoar, porque às vezes não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo de Deus. Talvez não vai ser pelas nossas forças, vai ser pela misericórdia de Deus. Tem coisas que aconteceu na minha vida que às vezes eu falei: como que pôde? Eu não fiz esforço nenhum. Na hora que eu já não aguentava mais, que pelas minhas forças não ia, eu falei: Senhor, agora é com o Senhor. Eu não tenho mais força, eu não sei nem mais o que fazer, eu não sei nem como mais proceder diante dessa realidade que eu estou vivendo. E foi aí que Deus agiu, e foi aí que Deus fez milagres acontecer. Mas primeiro eu tive que reconhecer que sem Deus eu não consigo. Eu precisei colocar nas mãos do Senhor, e Deus preparou o melhor. Claro que depende da minha ação, depende do meu agir, no sentido, eu não posso ficar também de braços cruzados esperando as coisas acontecer, as coisas caírem do céu. Mas eu estava agindo agora na dependência de Deus. Não pela minha inteligência, mas pela minha fé. É o que Deus quer. Que você abra os seus olhos espirituais, tenha fé, acredite, tenha comunhão com Deus, porque se você agir na presença do Senhor, sabendo que você está na dependência dEle, que Ele, só Ele, pode resolver o seu problema, com certeza, milagres acontecerão na sua vida. Então, nesse momento, Deus ouviu as orações do seu povo que clamava na escravidão e inclinou os seus ouvidos e falou: tenho que continuar provendo esse povo, cumprir as promessas que eu fiz a Abraão. Isso, Deus é fiel. Deus vai sempre cumprir as suas promessas. Deus tem promessa para você e Deus vai cumprir a sua promessa. Se você chegou no final da vida e falar: cadê as promessas de Deus para a minha vida? Não se cumpriu. Mas eu pergunto para você: você foi fiel a Deus? Você buscou a Deus? Você se colocou como servo do Senhor, o menor? Você seguiu o propósito que Deus tinha para a sua vida? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio de fazer escolha. Ele tem propósito para nós, mas nós temos o livre-arbítrio de buscá-lo ou não. Enquanto aquele povo do Egito, o povo hebreu no Egito, não clamou ao Senhor, não buscou o Senhor, não quebrantou o seu coração, devido ao jugo que eles estavam passando, devido ao peso das cargas da escravidão, enquanto eles não clamaram, Deus então não agiu. Então é preciso que vocês clamem, é preciso que vocês orem, e agora nós vamos fazer justamente isso, vamos orar. Eu peço a vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo, que vocês possam
ir no Rio, nós vamos estar postando, publicando esse vídeo no Rio, no nosso canal do YouTube, Dr. Edson Mourão, Uma Nova Consciência, no Facebook, Dr. Edson Mourão também está lá nesse endereço. Que vocês possam compartilhar, deixar o seu comentário, que vocês possam acionar o sininho lá no YouTube para receber todas as vezes que tiver vídeo novo, vai chegar para vocês as notificações. Compartilhe, gente. Vamos ser instrumento de Deus para levar a palavra de Deus a um número muito maior de pessoas. Que nós possamos ser instrumento para que nós possamos propagar essa mensagem de Deus, para que nós possamos levar esse alimento, não somente em todas as manhãs, mas em todo momento para as pessoas. Que vocês estão nos assistindo aí agora, amém? Tome como posse tudo aquilo que Deus tem revelado ao seu coração e que vamos, a partir de hoje, então, assumir esse compromisso de estar nesse propósito de fé diante do Senhor, buscando o Senhor, clamando ao Senhor, esperando que o Senhor possa nos atender, e Ele é fiel, Ele é misericordioso e Ele atende todas as nossas orações. Podem crer nisso. Justamente, abra os seus olhos espirituais para que vocês possam receber e tomar posse dessa palavra. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós oramos nessa manhã, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê escape, como o Senhor deu a Moisés ali, quando estava sendo perseguido sob edito de morte do faraó, que o Senhor providenciou o melhor para ele, para que ele fosse educado pelas melhores escolas egípcias. Ele teve ensinamentos diferenciados. Ali o Senhor estava preparando ele para um grande propósito, assim como o Senhor tem preparado nós, a cada dia na escola da vida, nas faculdades pelas quais passamos, pelas experiências que temos vivido, para um propósito maior. Mas vendo, Senhor, a impetuosidade de Moisés, o Senhor quis prepará-lo no deserto, para que ele pudesse desenvolver a humildade, a mansidão, a compreensão, a tolerância e, acima de tudo, estar na dependência do Senhor e não pelas suas próprias forças. Sabemos que estamos passando pelo deserto da vida. Muitas vezes a aridez desse deserto nos faz desanimar, mas que o Senhor possa fortalecer-nos na fé, para que possamos enxergar além da realidade que estamos vivendo. Que nós possamos enxergar com os olhos da fé, para que possamos continuar avançando e usando cada experiência, cada erro, cada frustração, cada angústia que passamos como um processo de aprendizagem, de crescimento para nossas vidas, para desenvolvimento, para que possamos aperfeiçoar o Senhor, para que possamos desenvolver a humildade, a mansidão, assim como o Senhor quis que Moisés passasse permitiu que ele passasse por esse deserto, para que ele pudesse aprender mais de Ti, para que ele estivesse preparado para receber as bênçãos e cumprir o seu propósito. Que assim seja sobre a nossa vida, independente da situação que você está vivendo agora. Deus está falando para você: tenha paciência, meu filho. Você está passando por esse deserto porque há um propósito na sua vida. Você está sendo lapidado porque há um propósito na sua vida. Olhe cada experiência como um aprendizado. Olhe cada frustração como uma forma que eu estou permitindo que você passe para te fortalecer, para te deixar muito mais forte, não pela força física, mas forte espiritualmente, forte moralmente, forte em comunhão com Deus, ligado a Deus, sempre buscando a dependência de Deus. Que nós possamos sempre estar orando aqui, buscando a presença de Deus. Ó Pai, que as nossas súplicas possam subir aos céus como incenso suave e agradar as suas narinas, que o nosso clamor possa subir e que o Senhor possa atentar pelo nosso clamor, pela nossa oração, pelas nossas súplicas, pelos nossos pedidos, e que o Senhor possa vir intervir em cada causa, Pai, seja para um milagre, seja para uma cura, seja para uma restauração, seja para uma provisão, seja para libertar dessa situação que as pessoas hoje, nesse momento, se encontram. Que o Senhor possa estar sempre, Pai, como fiel Tu és, como provedor de todas as nossas necessidades e demandas. E eu me coloco na Sua dependência, Pai, porque sei que sozinho nada posso, mas com o Senhor, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Assim encerramos, amém? Amém? Que nós possamos nessa manhã, então, receber de Deus
e que Deus possa ouvir as nossas orações, e com certeza Deus estava esperando apenas esse momento para poder começar a agir na sua vida. Então, tome posse dessa palavra e espere no Senhor, porque Deus tem um propósito na sua vida e o propósito de Deus vai se cumprir. Deus tem um chamado para você, mas esteja sensível à palavra de Deus. Esteja sensível àquilo que Deus tem falado para você todas as manhãs, para que você possa seguir nesse propósito. Ficamos por aqui, até amanhã, que Deus nos abençoe, a paz, povo lindo de Deus.